Bom dia, boa tarde, boa noite, gente do sexto ano, tudo certo com vocês? Então, eu vou tirar aqui a máscara, que eu estou num ambiente fechado aqui sozinho, certo? Na sala. Como vocês sabem, meu nome é Celso Lucas e eu sou professor de vocês de ciências, certo? Na aula de hoje, nós vamos revisar um pouco os conteúdos que serão abordados na prova, certo? Então, na prova, vão cair apenas o capítulo 1 e 2. O capítulo 1 intitulado de matéria, certo? Ou nem tudo é matéria. Então, nossa percepção humana nos leva a crer que nem tudo é matéria, certo? Necessariamente composto de matéria. Por exemplo, o som, a luz, a sensação de calor e de frio, elas são coisas que existem, certo? Mas não são matéria, certo? Lembrando que o que está aí no quadro é exatamente o que está no livro, certo? Só estou cortando aqui. Então não precisa copiar, é só acompanhar aí pela leitura. Então, como eu falei, som, luz, sensação de calor e de frio não são matéria. Mas o que eles seriam? Eles são conceituados como energia. Energia vai ser uma grandeza física que vai estar relacionada com a criação do universo. Assim como grande parte das grandezas relacionadas a esse tipo de coisa, não é fácil definirmos o que exatamente é energia, certo? Mas nós podemos senti-la, percebê-la dentro de todos os seres vivos. Também na ocorrência de vários fenômenos da natureza, nas estrelas, na luz e no Sol, passando pelos diversos tipos, como a energia elétrica, até a energia química dos alimentos, entre vários outros tipos de energia, certo? A ciência, de forma geral, ela vai ter como sua finalidade estudar objetos e fenômenos da natureza. E esses fenômenos, eles podem ser observados tanto em ambientes naturais, certo? Como também em ambientes artificiais, que vão ser criados pelo ser humano. E essa área aí que estuda isso é chamada de ciências da natureza. Nós temos três grandes áreas das ciências da natureza, certo? Nós vamos ter a física, a química e a biologia. A física vai estudar fenômenos referentes a conceitos físicos, ou seja, coisas que a gente toca, vê, ouve, tudo isso quem estuda é a física. Já a química, ela está relacionada à transformação, certo? As transformações que ocorrem no universo, no nosso corpo, nos seres vivos, nos medicamentos, nos remédios, tudo isso vai ser área de estudo da química, certo? E a física e a química, elas são unidas, muito juntas, certo? Porque elas vão investigar as leis gerais que regem o universo. Já a biologia estuda apenas os seres vivos, certo? Já a química e física vai ver as leis que regem o universo, as propriedades e o comportamento da matéria que constitui e a energia que se movimenta no espaço e no tempo, certo? E a energia, ela vai estar diretamente ligada ao nosso cotidiano. Por quê? A energia vai estar diretamente relacionada com trabalho, certo? Nós usamos muito a expressão: tal pessoa tem muita energia, outra pessoa tem pouca energia. E se vocês repararem, essas palavras, pouca e muita energia, tem a ver com o que a pessoa faz, o quanto a pessoa trabalha, o quanto de atividade essa pessoa faz, certo? Ou seja, percebam que socialmente essa palavra energia
ela está relacionada diretamente com trabalho, certo? E tudo que a gente faz durante o nosso dia, a gente gasta energia. A gente ganha e gasta energia. A gente ganha através do alimento e gasta através das atividades que nós realizamos no dia a dia, certo? Por exemplo, uma estrela está gastando energia. Quando a gente pisca o olho, estamos gastando energia. Quando a gente está andando, pensando, lendo, ouvindo, escrevendo, estamos gastando energia, certo? Ou seja, toda atividade, todo trabalho tem gasto energético. E a energia vai ter 6 grupos principais, certo? Nós vamos ter a energia do movimento, a energia dos corpos que caem, a energia dos materiais elásticos, a energia elétrica, a energia do calor e da temperatura, que é chamado de energia térmica, a energia elétrica e a energia da luz, certo? São os grupos, os subtipos gerais de energia. E na energia, a sua principal característica é ela ser extremamente mutável, ou seja, ela mudar muito, passando sempre de um tipo de energia para outro. Por quê? A energia, ela não pode nem ser criada e nem ser destruída. Ela apenas é transformada, sendo a principal característica da energia a sua mutabilidade, ou seja, a energia ser mutável. É a sua principal característica. E o que faz com que a natureza ela seja extremamente dinâmica, certo? E nós podemos citar vários exemplos de energia, como energia elétrica, das máquinas, do computador, do celular, a combustão, que é a queima, né, da gasolina, nos automóveis, a chama de uma vela é um tipo de energia, certo? Nosso corpo também utiliza muita energia. Por exemplo, um moinho ele vai converter a energia dos ventos em força mecânica. O vento passa e ele vai estar girando, certo? Isso é uma forma de transformação de energia. Os alimentos que nós consumimos são ingeridos e são transformados em energia para nós andarmos, pensarmos, respirarmos e realizar todas as nossas atividades diárias e vitais. Compreender e entender a lógica da energia é também compreender o quanto fazemos parte desse universo, certo? Por quê? Para nós nascermos foi gasto energia, mas quando nós morrermos, essa energia vai ser colocada de volta no universo, porque a quantidade geral de energia é sempre a mesma, certo? Se a gente for, por exemplo, no beija-flor, ele consegue bater suas asas em torno de 70 a 80 vezes por segundo. O que faz com que esse beija-flor ele consiga parar, literalmente ficar parado, só batendo as asas no ar. É o único ser vivo, o único animal que faz isso. E ele consome muito néctar, né? Que é aquela parte, um líquido que fica no fundo das flores, porque esse néctar vai ser rico em glicose, que é uma substância que dá muita energia e muito importante para a grande parte dos seres vivos. Só que percebam que o beija-flor quer o néctar, mas a planta também quer a água do beija-flor, certo? Por quê? Vocês sabem que as flores elas vão ter uma parte que é chamada de pólen, que é uma parte amarelinha que fica nas suas pontas, e esse pólen é o responsável por fazer as plantas se reproduzirem, certo? Então, quando o beija-flor vai lá pegar o seu néctar, a sua glicose, que é um tipo de açúcar, ele vai tocar nesse pólen, certo? E depois, quando ele for consumir outra flor, pegar outro néctar, ele vai levar o pólen que ele pegou na primeira flor e levar para a segunda flor, fazendo assim uma troca de pólen. O pólen é a parte reprodutiva das flores, certo? Então, ele vai fazer com que uma planta reproduza em outra através do pólen.
E as plantas elas vão fabricar a glicose a partir da água, tem a fórmula química H2O, juntamente com a luz do sol e das moléculas de dióxido de carbono, que é a molécula do gás quando a gente coloca o ar para fora, quando a gente expira, certo? CO2. E essa reação vai liberar o oxigênio, que é o O2, na atmosfera. E o oxigênio que nós respiramos, colocamos para dentro, ele é muito importante para nos dar energia também, certo? Nós consumimos o oxigênio e colocamos para fora o gás carbônico. E essa essência da energia vai ser sempre cíclica. Também temos os micro-organismos, que são organismos bem pequenininhos, que têm grande importância também para a produção de energia. Temos os organismos chamados decompositores, que vão se alimentar da matéria morta, né? Quando qualquer ser vivo morre, os decompositores vão lá e se alimentam dessa matéria. E uma grande premissa aí, muito importante para vocês terem quando a gente estuda energia, é que um químico francês, né, chamado Antoine Lavoisier, disse a seguinte frase: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, certo? Vou repetir. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, na natureza, nós temos grandezas que são definidas como grandezas não primitivas e grandezas primitivas. As grandezas não primitivas são aquelas que nós podemos definir, dizer o que é. Como, por exemplo, um veículo motorizado de 4 rodas que é comandado por uma pessoa. Certas grandezas não primitivas. Já as grandezas primitivas diz respeito a tudo que existe e nós também conhecemos, mas nós não podemos definir. Como, por exemplo, o tempo. Certo? Ou seja, grandezas primitivas nós não definimos. Já as grandezas não primitivas nós podemos definir. Certo? Vou repetir, caso não tenha ficado claro aqui para alguém. Grandezas não primitivas nós conseguimos definir. Já as grandezas primitivas nós não conseguimos definir. Certo? Assim como o tempo. Lembrando que o que está aqui são só as páginas do livro, certo? Então eu não preciso ler tudo, certo? Eu vou lendo algumas coisas e falando informações importantes para vocês. E aí vocês podem acompanhar comigo a leitura também, quem quiser, né? Então eu não preciso ler tudo, nem dizer tudo, porque aí está no livro de vocês. Uma forma muito primitiva de usar a energia é a utilização dos moinhos de vento. Por exemplo, para moer uma grande quantidade de cereais, nós vamos ter hélices imensas impulsionadas pelo vento que fazem girar algumas engrenagens de pedras chamadas de nós, certo? Então, gente, dando continuidade aqui à aula remota, com o aprimoramento dos moinhos, o ser humano ele aprendeu a extrair energia elétrica a partir da energia mecânica que foi gerada pelos moinhos. Em vez de apenas mover engrenagens de pedras, a energia proveniente do movimento dos ventos também é capaz de acender lâmpadas, certo? Então, durante a existência humana, nós aprendemos a converter um tipo de energia em outra. Então, vários estudos e pesquisas mostraram como podemos converter a energia mecânica presente no motor dos moinhos pode ser transformada em energia elétrica e fazer com que uma lâmpada consiga ser acesa, certo? E aí,
é importante nós conseguimos ter essa capacidade de transformar energia, certo? E aprendemos a usar energia não renovável e energia renovável. Esse conceito de energia renovável e não renovável, ele é muito importante para vocês, certo? E eu vou dizer o que é cada um. Bom, uma energia não renovável é aquela que a natureza demora milhões e milhões de anos para produzir e nós consumimos de maneira muito exagerada, certo? Energia não renovável. Já as energias renováveis são aquelas que são produzidas pela natureza de forma exagerada, muita produção desse tipo de energia, e nós não temos como consumir tanta energia assim, certo? Nas energias não renováveis, nós vamos ter o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Já nas energias renováveis, nós vamos ter a energia a partir do sol, do vento e da água, chamadas energia gerada a partir do vento, é energia eólica, energia gerada a partir da água, energia hidráulica e energia gerada a partir do sol, energia térmica ou solar, certo? Nós temos aqui, por exemplo, os painéis solares, que vão absorver os raios do sol e vão converter o calor em eletricidade, uma forma de transformação de energia. E também temos aqui os automóveis, que vão queimar gasolina dentro do motor e vão causar uma explosão que move os mecanismos, fazendo o carro se movimentar. Os resíduos, esses resíduos aqui liberados na atmosfera, são poluentes e tóxicos. Fazem mal aí para o meio ambiente e para a nossa saúde, certo? Um grande nome aí da ciência foi Albert Einstein, que foi um físico alemão e um dos mais famosos cientistas até hoje, né? Ele teve grande notoriedade no século XX e ele foi o fundador da teoria da relatividade. Ele descobriu que a matéria é nada mais que uma energia extremamente condensada. Ou seja, para se ter uma pequena porção de matéria, é necessária uma quantidade imensa de energia unida. E aí ele também, além de teorizar sobre isso aí, sobre a relação entre matéria e energia, ele criou uma fórmula, né, para se calcular que energia vai ser igual a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado, que é a famosa fórmula, né, é igual a mc ao quadrado. E a possibilidade de liberar tanta energia em potencial trouxe grandes avanços, né, para a ciência. E em 1921, ele recebeu o Prêmio Nobel de Física sobre o efeito aí fotoelétrico, certo? O conteúdo aí que vocês veem no 8º ano. Agora nós vamos falar um pouco sobre as propriedades gerais e específicas da matéria, certo? Começando pelas propriedades gerais da matéria, que são conceituadas como características básicas, ou seja, propriedades fundamentais. Quais são essas propriedades? Nós falamos um pouco sobre corpo, que vai ser o limite da matéria, certo? Ou seja, qualquer objeto, pessoa, animal, vegetal possui corpo. E na verdade, um objeto vai ser quando o corpo é utilizado como um utensílio, certo? Massa se refere à porção de matéria, ou seja, o quanto se tem de matéria em um determinado local. Nós utilizamos a frase "vou me pesar multi-erroneamente",
a gente não vai na balança se pesar. A gente vai na balança ver o quanto de massa nós temos, certo? Por quê? O peso é um conceito físico tido como a multiplicação entre nossa massa vezes a gravidade do ambiente, certo? Então, para nós descobrirmos nosso peso, nós precisaríamos multiplicar o valor que dá lá na balança, digamos, eu tenho de matéria, né, 76 quilogramas. E aí eu vou multiplicar 76 vezes 9,96, que é o valor da gravidade. E aí eu vou descobrir meu peso. Só a balança só vai dar o valor da nossa massa, certo? E o volume é relativo, correspondente ao espaço ocupado pelo corpo. Por exemplo, quando nós falamos sobre as 500 milhões de toneladas de atmosfera que está sobre a Terra, estamos falando da massa da Terra. E o local que esse ar, que essa atmosfera ocupa, é sua extensão, certo? Extensão também vai ser uma propriedade geral da matéria relativa à capacidade dela de ocupar um espaço no qual o volume da extensão do seu corpo, ou seja, toda a matéria pode ser pequenininha, mas ela vai ter suas dimensões bem delimitadas e também vai ocupar um lugar no espaço. E aí nós temos vários exemplos que eu posso citar, né? A mesa aqui que eu estou usando, uma cadeira, um livro. Extensão, logo, vai ser o quanto de matéria aquele corpo vai ocupar, certo? Se ele é leve, por exemplo, um algodão, tem uma extensão muito grande, mesmo tendo pouca matéria. Já o chumbo e os metais têm uma extensão muito pequena e vão ser muito pesados, né? Vão ter muita matéria contida em si, certo? Também é importante nos atermos sobre o conceito de átomos e moléculas, que nós já vimos, né, mais detalhadamente, certo? O que vai ser átomo e o que vai ser molécula? Bom, os átomos, como eu já falei, vão ser a menor parte da matéria. A palavra A é um negativo, certo? De negação, como por exemplo, várias outras palavras que o português também tem, quando coloca a letra A no começo, geralmente quer dizer algo negativo, certo? E tomos vem do grego de partes. Então, átomos significa a não parte do universo aí da matéria. Por quê? Porque os gregos lá, quando falaram sobre o átomo, eles disseram que o átomo seria aquilo que não vai fazer parte da matéria, sendo que eles estavam errados, né? Na verdade, o átomo sim faz parte da matéria, sendo a sua menor parte. E as moléculas vão ser a junção de vários tipos de átomos. E a junção dessas moléculas vai formar um conjunto de substância. Substância vai ser um tipo delimitado de matéria. Outra propriedade geral da matéria muito importante é a de inércia, certo? Que vai dizer que todo o corpo pode continuar como está anteriormente. Como assim? Se o corpo está parado, ele tende a continuar parado. Já se o corpo está em movimento, ele vai tender a continuar em movimento. Esse é o princípio chamado de princípio da inércia, certo? Nós temos outro conceito muito importante, que é o da impenetrabilidade. Essa propriedade geral vai dizer que dois corpos não vão ocupar o mesmo lugar no espaço, e nem no mesmo tempo.
certo? Uma propriedade aí bem conhecida. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, chamada de impenetrabilidade. Temos ainda a propriedade geral da compressibilidade, que é uma propriedade que consiste na capacidade de redução do volume do corpo quando sofre determinada pressão. E essa redução é chamada de deformação, que é quando eu aperto algo, por exemplo, esse aqui eu estou apertando, ele está sendo comprimido. E quando eu aperto ele está sofrendo uma deformação. E o grau de deformação está diretamente ligado ao grau de pressão e também ao tipo de matéria que vai ter naquele local, certo? Por quê? O tipo de matéria vai ser basicamente de três tipos: sólida, líquida e gasosa, certo? A sólida vai ter suas moléculas unidas, então vai ser mais difícil de ser comprimido. A líquida vai ter suas moléculas mais ou menos unidas, então ainda é um pouco mais difícil de comprimir. Já o estado da matéria gasoso, ele é muito compressível, ou seja, ele é muito fácil de ser comprimido, porque as moléculas do gás estão naturalmente mais distantes, certo? Outra propriedade muito importante é da elasticidade. A elasticidade, ele é inversamente proporcional, ou seja, tem uma relação inversa à compressibilidade. Se algo se esticar muito, logo ele vai ser pouco compressível e vice-versa. A elasticidade é a propriedade geral da matéria relativa ao material poder se esticar ou não, certo? Então, gente, essa aula era isso. Obrigado e até a próxima.